Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. Tudo que vai ser analisado nesse vídeo referente às composições, nós procuramos base bíblica e também coerência para que possamos trazer a verdade para vocês e também abrir os olhos de algumas pessoas que cantam qualquer coisa sem ao menos analisar a letra. E a primeira música é de Marquinhos Gomes, que se chama Não Morrerei. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Vamos analisar essa composição que diz o seguinte: se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Aí eu lhe pergunto, como Deus pode lutar por uma pessoa se ela perdeu a fé? Eu entendo que ele quer trazer algo para nós, não desistir de nossas lutas, mas parece que há um erro teológico nessa canção quando diz que ela te fez perder a fé, ou seja, aquilo que você está passando, a sua luta é muito grande, então isso lhe fez perder a fé. Mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como Deus vai pelejar por você ou vai te abençoar se você não tem fé nele? Não tem muito sentido essa parte da música. E diz mais ainda: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. O interessante é que ele diz assim, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Vamos ver agora o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 13, que diz o seguinte: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então tome muito cuidado com essas canções que, lembre-se irmãos, o grande perigo, a maioria das pessoas que cantam música gospel, os cantores gospels, eles não têm a maioria nenhum estudo sobre teologia, sobre a palavra de Deus. Eles cantam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que agrada a Deus. E o grande problema é que essas pessoas estão visando apenas o seu público. Ou seja, as promessas que hoje é cantado é totalmente ao contrário o que as escrituras nos ensinam. Muitas pessoas confundem promessa com algo material. Ou seja, casa, carro, família, uma boa vida. Mas na verdade, a promessa que Jesus nos promete é o que está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25, que diz o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então esta é a promessa, a vida eterna. Cristo morreu na cruz para que nós possamos ter vida eterna nele. O que nos faz vencer o mal é a fé em Cristo Jesus. Não serão promessas. Tome muito cuidado com essas composições. Olha só o erro teológico que há nessa composição. E a próxima música se chama Penina, do pastor Melvin. A Penina vai ver você se mudar pra onde? Aquela casa que Deus vai te dar. Penina vai ver o seu marido cantar. Antes de começar a analisar essa letra, vamos entender o significado de Penina. Penina em hebraico significa coral. É uma personagem bíblica do Antigo Testamento, mencionado no livro de 1 Samuel como uma das esposas de Elcana, que foi o pai do profeta Samuel. Segundo o texto bíblico, Penina era fértil e tinha filhos, enquanto a outra esposa, Ana, não gerava descendentes para Elcana. No entanto, Ana era mais amada do que Penina. Agora vamos analisar essa composição que diz o seguinte: a Penina vai ver você casar, vai comer o docinho da festa e vai me elogiar. A Penina vai ver o seu marido voltar. Penina vai ver você viajar.
de um lado para o outro, para lá e para cá. O playback do Melvin naquele lugar. A vitória de Deus vai chegar. Está bem claro nessa composição o egocentrismo, ou seja, o homem é o centro de tudo, o seu ego é o centro de tudo, e não a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Está bem claro também que para a pessoa ser vitoriosa nessa canção, é obrigatório humilhar a outra pessoa. Aí está o grande perigo, aonde nós somos centrados e não Jesus. Só que a palavra é muito claro lá em Daniel capítulo 10, versículo 12, que diz o seguinte: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Ou seja, quando nós deixamos de lado nosso orgulho, nossa ganância e humilhamos diante de Deus, Deus ouve as nossas orações. Mas aqui está bem claro que a pessoa está humilhando outra pessoa para ser exaltado. E isso é antibíblico. E tem uma outra passagem que vocês conhecem muito, que está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 12, que nos diz o seguinte: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então não devemos humilhar ninguém para que nós tenhamos vitória em algo, mas é Cristo que deve nos exaltar. E a próxima composição se chama A Vitória Chegou, de Aurelina Dourado. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. A composição diz o seguinte: disseram para você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Vamos analisar essa parte que diz que mensagem negativa não vem do Senhor. Lá em Atos capítulo 21, versículo 10 até o 13, diz o seguinte: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: porque vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Mas espera aí, mensagem negativa não vem do Senhor? É claro que vem. Deus é o nosso Pai, então Ele traz boas notícias e más notícias. Lembre-se, a palavra evangélico traduzido significa boas novas. Para que nós possamos ter boas novas, tem que haver más notícias. Então como assim? Notícia ruim não vem do Senhor? É claro que vem. Quando Deus exorta nós ficamos tristes e nós achamos que é notícia ruim ou mensagem ruim, mas na verdade é Deus exortando os seus filhos. Mensagem negativa vem do Senhor, sim. Mensagem negativa vem, mensagem positiva vem. Deus é soberano, Ele pode fazer o que quiser em nossas vidas, então devemos aceitar tudo aquilo que vem do Senhor. Cuidado com essas composições. Não é só porque é bonita, que tem um fundo legal, que vocês devem cantar. Analise e vejam na Bíblia se é coerente aquilo que Deus nos deixou escrito. Vamos ir adiante ainda. Mensagens negativas não vêm do Senhor, né? Então vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Foi uma má notícia para eles, foi uma mensagem negativa para eles. Mas como assim uma mensagem negativa não vem do Senhor? Analise os seus conceitos e verifiquem aquilo que vocês cantam. Mensagem negativa vem do Senhor, sim, mas lembre-se que tudo aquilo que Deus nos mostra e nos fala é algo bom para nós, mesmo sendo negativo. Vamos continuar, diz assim a letra: a vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou a prosperidade e o deserto acabou.
chegou. Deus entrou com providência. A vitória chegou. O que nós vemos nesse refrão é o grande perigo da teologia da prosperidade. A igreja moderna está afundando aos poucos. Por quê? Hoje em dia, um cristão não pode ser pobre, um cristão tem que ser rico. Um cristão não pode ter um carro qualquer um, tem que ter o carro do ano, tem que ter uma casa nova, uma casa boa. Irmãos, é claro que isso é muito bom, mas nós não devemos colocar isso nas canções, porque todo louvor e adoração é para Deus, não é para falar o que desejamos ou o que queremos. Devemos elogiar a Deus, porque a palavra louvor significa elogio, ou seja, nós vamos elogiar quem? A nós, pecadores? Vamos elogiar a Deus, porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. Nessa composição diz que nós não devemos aceitar a nossa derrota. É muito engraçado que parece que nós somos super-heróis. Nós somos as pessoas mais fortes do mundo, nossa vida é mil maravilhas e nós não devemos aceitar nossa derrota. Irmãos, nós vemos muito claro que esse aqui é um evangelho fraco, um evangelho leproso, onde o crente não pode ficar doente, o crente não pode estar passando por dificuldade. Irmãos, tomem muito cuidado, nós somos carne e osso, somos falhos e pecadores. Haverá derrotas sim em nossas vidas, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somente com Jesus podemos vencer algo. E a próxima canção é de Jamile. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. A composição diz o seguinte: acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Nessa composição tem algo que me chamou a atenção, que diz que essa força vem de dentro de você. Isso me lembra o que está acontecendo nos dias atuais. Os famosos coaching, pregadores, que incentivam a pessoa que ela pode vencer tudo com a força do seu braço, que tudo é possível se ela crer. Mas esse crer não está em Cristo, está em si mesmo. Novamente nós estamos vendo aí o egocentrismo, aonde a força vem de dentro de nós, com as nossas próprias forças. Mas aonde Deus está nessa história? Será que nós podemos fazer algo se Deus não estiver nesse projeto, nesse sonho? Então vamos analisar mais em diante essa composição. Isso me faz lembrar a confissão positiva, quando você começa a determinar tudo em sua vida, que na verdade quem determina algo é Deus. Toda força vem de Deus. Vamos ler o que está escrito lá em Salmos 28, versículo 7, que diz o seguinte: o Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Preste atenção no que está escrito aqui. O Senhor é minha força. Então é de Deus que nós devemos procurar força e não de nós mesmos, porque de nós não podemos fazer nada. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, a força não vem de dentro de nós, a força vem de Deus. Então a força não depende somente daquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Assim nós entendemos quem Deus é. Então a força não depende de nós. Até a nossa fé é dom de Deus. Então tudo que nós temos provém do Senhor. A composição diz mais: nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Preste atenção, nossos sonhos, a gente é quem constrói. Aí um grande perigo. Na verdade, quem constrói nossos sonhos não somos nós. É primeiramente Deus. É Ele que constrói tudo em nossas vidas. E sem Jesus nós não podemos fazer nada. Os nossos sonhos não poderão dar certo. E também os nossos planos não poderão ser bem-aventurados. Porque lá em João capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o seu plano, o seu projeto, os seus sonhos, não é você quem constrói, é Jesus. E é Deus que faz tudo em nossas vidas. Como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, tudo que acontece em nossa vida depende da vontade de Deus. E para Ele são todas as coisas. Amém.
Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal que é muito importante para nós. Ative as notificações no sininho aqui embaixo para você receber os nossos vídeos e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E comente abaixo o que você achou do vídeo. E aí, você viu algum outro erro nessas composições? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.